Então vamos lá, galera. Iniciando aqui a gravação. Tem o conteúdo seguinte preparado, conteúdo meigo aí para vocês. Vamos. Essa aula vai ser repleta aí de perguntas. Galera se conectando aí ainda. Tem mais gente chegando. Bora lá então, gente. Bom, a gente vai trabalhar com um tema que é um tema que eu não sei se vocês conhecem, né? Alguns devem conhecer, outros não, que é sistema binário e arquitetura, né? Por que a gente vai trabalhar esses dois assuntos aí? Porque é assim, né? Quando a gente começa a estudar, né, uma coisa nova, a gente começa meio que a viajar no pensamento, né? A gente começa eu vou fazer isso, nossa, eu vou aprender aquilo, né? Vou aprender a pilotar avião, né? É uma coisa muito bacana. Então, para isso a gente precisa começar a dar uma nivelada aí no grau de conhecimento de vocês. Então, hoje a gente vai abordar esses tópicos, né? Sistema binário, né? A gente vai entender o que é isso. Daqui a pouco eu vou começar a fazer algumas perguntas. A gente vai conhecer sobre arquitetura, tá? Essa arquitetura não é necessariamente de construir casa, mas está relacionado a construir. Então a gente vai entender dois termos aí, arquitetura aberta e arquitetura fechada. Funcionamento básico, com base nisso a gente vai entender o que é um processador, o que é uma memória, um disco, né? Dispositivos de entrada e saída, né? Porque uma boa parte da galera que às vezes não tem computador em casa, às vezes não sabe nem ligar um computador, né? Você dá o computador assim desmontado para ele, ele olha e pensa, o que eu faço agora, né? Mais ou menos isso, né? Mas dá um celular novo para ver, né, o que acontece, né? Rapidinho já está entrando no Instagram, né? Coisa rápida, né? Então, vamos aprender um pouquinho essa parte conceitual aí. Bom, primeiramente, o que é o sistema binário? Tá? Quando a gente fala em bi significa o quê? 2, né? Bicampeão, né? 2 vezes campeão. Então, o sistema binário, ele foi um sistema criado aonde existe a condição, somente 2 condições, né? Algumas pessoas utilizam o conceito verdadeiro e falso, sim e não, né? Não tem talvez, não, é sim ou é não, é verdadeiro ou é falso, não tem meio certo, né? Então o sistema binário ele é composto com isso, ele é composto por 2 objetos. Esses objetos eles foram enumerados. Então, com base nisso, foi dado o número 0 e o número 1. Né? O sistema binário também ele é utilizado no sistema digital, né? Que é a linguagem de transmissão de dado, é a linguagem que o computador fala. Tudo bem? A gente não vê, mas é como se fosse essa telinha do Matrix aqui, né? Do filme Matrix. Para o computador é aquela telinha lá com um monte de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. O que isso quer dizer? O computador ele é movido por
arroz e feijão, lasanha, macarrão, né? É assim que o computador funciona. Ou não? Como que o computador funciona? Ele funciona tipo mágica, né? Tipo o mundo de Oz, né? Tipo o Wikis, né? Aquelas fadinhas, né? Mágicas, né? Joga uma mágica, ele funciona. Como que o computador funciona? Pela energia, né? Certo? Por isso que tem o exemplo das lâmpadas. Então, o sistema binário, ele funciona como ligado e desligado. Toda vez que estiver desligado, ou melhor dizendo, não está passando corrente elétrica, ele é representado pelo sinal 0. É como se fosse uma porta fechada. Fechei a porta, ninguém entra, ninguém sai. Abriu a porta, começa a passar corrente elétrica. Por isso que a lâmpada ela está acesa. Isso é feito milhares de vezes. Tá? Isso é feito milhares de vezes. Então ele acende, apaga, apaga, liga, desliga, liga, desliga. Isso é feito uma sequência quase que infinita. Tá? Então os bits ele não tem meio termo, né? Ou ele está como representado ligado ou está desligado. Isso evita dentro da linguagem de programação, dentro do computador, dentro do sistema, isso inibe qualquer tipo de falha, qualquer tipo de erro, né? Isso torna mais seguro e torna uma qualidade, uma velocidade de transição dos dados muito maior, tá? Então, a linguagem da informática, né? A linguagem dos computadores, a linguagem da tecnologia, é tudo baseado nisso daqui, né? Vocês vão aprender a fazer vários cálculos, né? De acordo com as matérias que vocês forem passando, para poder interpretar, para poder fazer o tamanho de um arquivo, para poder dimensionar um programa, né? E assim por diante. O que a gente precisa entender que com base nesse sistema binário, né, o 0 e o 1 foi dado um nome a eles, né, um nome bem bonitinho, chamado de bit, né? O que é o bit? O bit é a menor unidade de medida que a gente utiliza para essa questão de análise de dados. Assim como o nosso dia a dia, né? Que horas é agora aí, gente? 8 e pouquinho, né? Então, qual que é a unidade que a gente utiliza para tempo? Hora, minuto, segundo, não é isso? Relacionado a tempo, né? A gente também utiliza dias, né? Dias, semanas, meses, anos, não são unidades de medidas que a gente utiliza, né? Quilograma e por aí vai, velocidade. O computador, ele também, com base nesse sistema binário, houve-se uma necessidade de também poder calcular dimensões, né? Logicamente que a forma de cálculo é um pouco diferente dessas unidades que eu acabei de comentar com vocês, né? Dia, mês, ano, centímetros, metros, minutos, segundos e horas, tá? Bom, então a menor unidade, ele é o bit. Tem uma tabelinha aqui para vocês. A menor unidade, ele é o bit, certo? O bit, ele pode ser o 0 ou pode ser o número 1. Tá? O bit, ele pode ser o 0 ou pode ser o número 1. Quando você tem um conjunto, né?
quando a gente fala um conjunto, é uma sequência. Quando você tem um conjunto de 8 bits, a gente muda a forma de falar, né? É que nem quando a gente fala de idade. Você fala a sua idade em anos, ou você fala a sua idade em meses? Ou você fala a sua idade em dias? A gente fala em anos, não é? A gente não dá uma enxugada? Na informática não é muito diferente. Conforme a gente tem uma determinada quantidade de volume, né? Um determinado tamanho, a gente enxuga o termo, tá? Então a cada 8 bits, que seria 8, né? 8, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, né? 8 vezes, iguais ou não, né? A gente fala que tem 1 byte. Então a cada 8 bits, a gente tem 1 byte, que é essa... Opa, deixa eu pegar aqui minha canetinha, que é isso daqui, ó. Byte, ó. Tá? Então 8 bits é igual a 1 byte. Quando você tem um conjunto de 1024, né? A gente muda a forma de falar. A gente fala que tem 1 kilobyte, né? Que nem 1 metro, né? A cada 100 centímetros, a gente tem 1 metro, não é isso? Aqui a gente utiliza 1024. Tudo isso daqui, gente, o sistema binário, ele é com base 2, então é tudo múltiplo de 2, né? 2 elevado ao quadrado, quanto que tá? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, é 4, né? 4 elevado ao quadrado, quanto que dá? Que é 4 vezes 4. 16, né? 16 elevado ao quadrado, que é 16 vezes 16. Quanto que dá? E aí você vai multiplicando, entendeu? Até você chegar em 1024. Certo? Bom, e aí você tem megabyte, gigabyte, que é algo que é da nossa rotina. Todo mundo tem celular aí, não tem? Qual que é a capacidade de memória do seu celular? 64 gigas. Entenderam? A gente tem unidade de medidas no nosso dia a dia. Alguém tem pendriver aí? Ninguém tem pendriver. Mas celular tem, né? Oh, delícia, né? Então, são unidades de armazenamento. São unidades de medidas que estão relacionadas à capacidade. Tá? Estão relacionados à capacidade, a tamanho, armazenamento. E aí a gente tem terabyte também, que é uma coisa que hoje em dia é palpável. Você pode montar um computador com HD ou SSD. Professor, o que é HD? O que é SSD? Calma, né? Vocês vão aprender esses termos. Processamento, memória. Então hoje é palpável, né? O custo é outra coisa, né? O quanto você vai gastar para montar, aí já é outra história para uma outra aula aí, tá bom? Então a gente tem as unidades de medidas. As unidades de medidas possíveis e imagináveis, elas vão até o iotabyte, né? Parece nome de Jedi, né? Iotabyte, que é a maior unidade existente até o momento. Você vai encontrar iotabyte para montar um computador, para comprar um celular? Não. Isso daí é armazenamento e processamento de dados
de grandes servidores, né? Tipo o computador da NASA, né? Essas empresas grandes, tá? Para gerenciamento, né, de informação. Alguma perguntinha aqui sobre unidades de medidas e sistema binário, gente? Se tiver alguma dúvida, comenta aí. Tá tranquilo? Vamos lá para o próximo, então. Arquitetura. Esperar aqui que eu acho que a galera vai perguntar alguma coisa antes de entrar em arquitetura. Bom, arquitetura. Quando a gente fala em arquitetura, a gente lembra de construção, né? A gente lembra disso, né? A gente lembra de layout, formato, né? Designer, né? Essas coisas legais. A arquitetura, ela está relacionada, no nosso caso aqui, à arquitetura de equipamentos, né? Arquitetura do celular, arquitetura do computador, de um notebook e por aí vai, tá? E existem dois termos que a gente vai ouvir falar muito, que é o sistema de arquitetura aberta e o sistema de arquitetura fechada, tá? A primeira empresa a criar computadores, a criar equipamentos, principalmente de uso pessoal, né? Os chamados desktops, foi a IBM, que é uma empresa mundial aí, né? Uma empresa muito grande, né? E ela é uma empresa que produz peças, além de produzir computadores, né, equipamentos, ela produz peças, ela produz componentes, né? É importante ressaltar isso. Porém, a IBM, eu vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Assistam o filme Piratas do Vale do Silício. Assista esse filme, Piratas do Vale do Silício. Deixa eu dar um zoom aqui. Nesse filme, vocês vão retratar justamente o que eu vou comentar agora, de forma simples, né? De forma rápida. Nesse filme ele fala a história da IBM de forma rápida, né? Mas é um filme, né? É 1h e pouco de filme. Ele conta a história da Microsoft, o surgimento, e conta também a história da Apple. E conta a história, né, desse local que fica localizado lá nos Estados Unidos, que é chamado de Vale do Silício, né? Que é um local onde as pessoas, as startups, né? Hoje se chama startup, né? Mas as pequenas empresas se reúnem para poder mostrar a tecnologia, para procurar investimentos e assim por diante. É bem legal, né? Assistam, não sei se alguém já assistiu, mas se não assistiu, assista que você vai entender com mais precisão do que eu estou falando aqui sobre a IBM. E principalmente sobre a arquitetura aberta. O que a IBM faz? Ela produz peças,
certo? E quando a gente fala em arquitetura aberta, a gente fala de peças que são produzidas de forma, podemos colocar assim, universal, né? Então, um exemplo, vou dar um exemplo, a gente vai ver aqui daqui a pouco, memória. Então, a memória que a IBM produz é uma memória que vai servir para diversas marcas, né, de construtores de computadores, por exemplo, né? E assim por diante. Só que a IBM, ela produz as peças, ela não produz o sistema, o programa, tá bom? E lá no filme ele mostra essa sacada. Você já assistiu já? Então, cara, eu tô falando aqui, ele já tá, né? Puta, é verdade, né? Não é? Tem essas sagadinhas. Então assistam, vocês vão. Não é filme de nerd, não, tá, gente? Conta. Não é spoiler, porque é um filme antigo, né? Mas ele conta essas sacadas que a Microsoft teve, no caso, o Bill Gates teve, né? A sacada de que o Bill Gates teve, a sacada que o Steve Jobs teve, né? Para entrar no mercado. E detalhe, a empresa dos caras era na garagem de casa, né? Mostra lá o Steve Jobs montando lá o computador lá com madeira, né? É bem interessante isso. Então, se você quer e tem vontade de ser empreendedor aí, vai a dica. Arquitetura fechada. Aí a gente entra no monstro que é a Apple, né? A empresa do Macintosh, MacBook, iPhone, iPad, né? Por que a arquitetura fechada? A IBM ela produz peças para o mundo todo, para diversos equipamentos. A Apple já não. A Apple, ela sabe clube do bolinha, né? Só vai usar o que é meu, né? Tanto de peça quanto de programa. Só vai usar o que é meu, né? Só vai ser lançado quando eu quero, só vai ser atualizado quando eu quero. Então, por isso que a gente usa esse termo de arquitetura fechada. Por quê? Se você precisar comprar um computador da IBM, um computador arquitetura fechada, vai ser mais ou menos como o seu celular. Você consegue aumentar a memória interna do seu celular? Não. Você consegue aumentar o cartão de memória, né, que é a memória externa, para guardar arquivos. Mas a memória interna que está ali relacionado a instalar programas, você não consegue. Né? Porque, de certa forma, o celular ele tem ali uma arquitetura fechada. É a mesma coisa dos dispositivos da Apple. Você compra, você vai lá no site, você monta seu computador. Eu quero isso, né? Aí eles vão fazer de forma personalizada em termos, né? Mas eles produzem e mandam para você, daquele jeito. Se você quiser melhorar, você não consegue, porque você fica limitado àquilo ali, né? E se tiver que trocar alguma peça, só pode ser peça da Apple, né? Do próprio fabricante. Se você pegar de outro fabricante, esquece, não vai funcionar. A gente vê muito isso com carregador, né? Quem tem iPhone, né? Pega carregador Xing Ling e esquece, jogou dinheiro fora, né? Pode funcionar 1, 2 dias e depois já era, né? Então, para você ver essa questão, na verdade é uma estratégia de mercado, entendeu? Você tenta criar um produto de qualidade, presta uma assistência de excelência, só que você tem que pagar por isso. Você só vai usar o que é meu, né? Então, a Apple é arquitetura fechada. A maior parte dos computadores, que nem os daqui da escola, você consegue comprar peças de outros fabricantes e colocar aqui e conseguir melhorar o equipamento, tá? O da Apple já não, a não ser que seja do clube do bolinha da Apple. Bom, todo e qualquer dispositivo, seja computador,
seja o micro-ondas da sua casa, a sua TV, né? O seu celular, ele tem alguns equipamentos para que tenha um funcionamento básico, tá? Um deles é o processador, que é o cérebro, ele é o chip que faz a leitura dos dados, né? E existem dois fabricantes principais, tá? Intel e AMD, né? Aí é briga de cachorro grande, tá? Aí é briga de cachorro grande. Bom, qual que é melhor? Depende da sua necessidade, né? São dois processadores excepcionais, certo? Aí você tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos de ambos fabricantes. O AMD, ele é um processador mais barato para você comprar do que o processador da Intel, tá? Em contrapartida, a AMD, ela tem um problema, né? Muito grave de aquecimento. Então, são processadores que aquecem mais. Então, você precisa ter um sistema de refrigeração muito melhor. Que a Intel, para o outro lado, ele já não tem tanto esse problema de aquecimento. Ele possui alguns bloqueios de segurança, que caso o computador aqueça muito, o computador desliga. Tá? Ele desliga para preservar a integridade do processador. Então depende muito da sua necessidade, o quanto você tem para gastar. Entendeu? Próximo item, memórias. Tá? Memórias. Assim como o seu celular precisa de memória para guardar ali os programas que você instala, o computador também precisa de memória. Tá? Essa memória aqui, que é em forma de chip, é conhecida como memória RAM, né? Que é o termo técnico, memória RAM. É uma memória de trabalho. A partir do momento que você liga o computador, ela começa a funcionar. Então, caso você, na sua casa aí, você tenha computador, e você vê que seu computador está ficando lento, né? Quando você abre um programa, ele fica lento, tal. Um dos requisitos para você ter que melhorar é justamente a memória. Você aumentar a capacidade de memória de trabalho do seu computador. Logicamente, gente, que todo equipamento ele tem uma limitação, né? Se você tem computador em casa, quanto tempo tem o seu computador já? 5, 10, 15, 20 anos, por exemplo? Então você vai ter uma limitação, né? Não adianta você olhar aquela tabelinha que eu mostrei acima. Nossa, eu vou colocar 1 tera de memória no meu computador e o seu computador tem 20 anos de uso. Não vai ser compatível, tá, gente? Mexer com tecnologia é que nem você mexer com carro, né? Não adianta colocar um motor de Fusca numa Ferrari e vice-versa, né? Pegar um motor de Ferrari e colocar num Fusca, que não vai dar certo. Então a gente precisa respeitar a arquitetura da época do seu computador. Então a gente tem algumas limitações, né? No caso, a tela azul, o Juan tá falando aqui, não é somente pela memória RAM, tá? Existem uns outros itens aí no meio, não somente memória RAM, mas também, tá? Próximo item, o conhecido e famoso Hard Disk Driver, né? Ou unidade de disco rígido, que é o HD, né? Todo computador ele tem um HD dentro dele, tá? Ele tem aí um HDzinho. E é onde você grava suas fotos, seus vídeos, os programas que você instala.
fica ali dentro, né? Hoje o HD, ele ainda é utilizado, mas ele vai começar a cair em desuso. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem um cara, né? Um cara, podemos dizer assim, muito sexy, chamado SSD, né? Galera que entende um pouquinho aí, fala em SSD, fica até arrepiado, né? Porque quer colocar, porque quer usar, porque é a tendência. O SSD, gente, ele é que nem um cartão de memória que você põe no seu celular. Ele tem a mesma tecnologia, né? Para explicar de forma simples. Então ele tem uma segurança maior na leitura, na gravação. Ele gera menos calor, né? Ele gera também menos problemas de leitura de dados, gravação, arquivos serem corrompidos. Então, é uma outra tecnologia, mas nós temos uma unidade de disco. A gente precisa de uma unidade de armazenamento, tá? Próximo item aí. Aqui é uma visão geral, né? Entrada e saída, né? Dispositivos de entrada e saída. Tudo que você usa para mandar informação para o computador, a gente chama de dispositivo de entrada. Tudo que o computador usa para mandar informação para a gente é dispositivo de saída. Então, por exemplo, você vai digitar um texto. Você usa o quê? Teclado. Então, o teclado vai mandar a informação para o computador. Então, ele é de entrada. Você vai clicar para abrir um programa. Você usa o mouse, não é? Então, o mouse ele é a entrada. Uma webcam. Entrada. Né? O microfone aqui, ó, que eu uso. Entrada. Vocês estão enxergando tudo que eu estou fazendo. Por onde? Por uma tela. Por um monitor, pelo visor, né, do celular. Então, é de saída. A galera está ouvindo ouvindo música no fone de ouvido. Ou caixinha de som. É saída. Impressora. Saída. Entendeu? O pendriver. O pendriver, ele é um dispositivo de entrada e de saída. Porque você consegue colocar informação e consegue extrair informação, tá? E dois termos que eu até falo, né? Vocês vão ouvir falar muito, que é o termo hardware e o termo software, né? Todo mundo aí está perto de uma parede, de uma cadeira ou de uma mesa? Galera aí que está participando do online, está perto de alguma coisa, uma mesa, uma cadeira, um sofá, alguma coisa? Né? Dá um tapa aí na mesa, na cadeira, dá um tapa. Mas dá mesmo. Bate lá, dá um tapa. Com vontade. Você sentiu? Então, tudo que você pode sentir na informática, no termo tecnologia, a gente usa o termo hardware, que quer dizer parte física, parte rígida, né? Então, tudo que você pode pegar, apalpar, peças, componentes, teclado, mouse, monitor, impressora, tudo isso aí é chamado de hardware, né? Agora, todo mundo aí, por favor, todo mundo imagina que você está numa praia, só você na praia. Aquela areia branquinha, aquela água cristalina, você olha para o céu assim, aquele céu azul, né? Aquela água de coco gelada do seu lado. Estão imaginando? Está todo mundo imaginando? Agora tenta pegar esse coco. Dá para pegar esse coco?
Você está conseguindo pegar esse coco? Não, mas ele está no seu pensamento, não está? Não está lá na nossa imaginação? Mas tenta pegar o coco, não dá. Por quê? Porque tudo que você não consegue pegar, mas que de certa forma existe, é chamada de software, né? Que são os programas, né? Por exemplo, tá todo mundo vendo essa imagem aqui, ó, essa apresentação, não estão vendo? Mas você consegue pegar ela? Não, né? Você está vendo, ela existe, mas você não consegue pegar, né? Então isso daqui é um software, tá? Que são os programas. Então hardware são peças, componentes, e softwares são programas, tudo bem? Que aí você tem o sistema operacional, que aí é o Windows, é o Linux, é o sistema Mac, é o Android, tá? São os sistemas operacionais. E você tem os aplicativos, né? Os aplicativos, eles te ajudam a fazer alguma coisa. Então você quer fazer um currículo, você usa lá um editor de texto, né? Você quer fazer um vídeo, então você usa um programa de edição ou gravação de vídeo, certo? Você quer tirar uma foto, então você tem lá um programinha que tira a foto. Você quer acessar a internet, você tem lá um navegador. Então você tem os sistemas, os softwares, eles são divididos em sistemas operacionais e aplicativos. Tudo bem? E aí, eu encerro o tema da aula de hoje, tá bom, gente? Também vou parar aqui. Vai a dica, assista o filme Piratas do Caribe, porque vocês vão ter que fazer um resumo, hein? Parei a gravação.